19 horas em ponto, iniciamos nossa gravação. E vamos dar início à aula da professora Carla Rosário, tá? Mas, de antemão, só vou dar uma palavrinha com vocês de boas-vindas, tá? Vou estar apresentando aqui alguns pontos para vocês. Hoje é a nossa primeira aula da disciplina de Perícia, Auditoria e Ciências Atuárias. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E aí eu gostaria de perguntar para vocês aí como é que vocês iniciam o dia de hoje, né? Se vocês estão empolgados, se vocês estão felizes, ainda estão se adaptando, estão inseguros. E aí depois vocês respondem lá no chat para mim e para a professora, para que a gente saiba como é que estão vocês no início dessa nova disciplina, tá bom? O código de presença, como eu falei antes da nossa gravação, eu vou estar enviando para vocês no início da aula e 10 minutinhos antes de encerrar, tá? Então, acalmem o coração, que o código vai estar sendo enviado. Assim que a professora iniciar, eu coloco lá no chat o nosso códigozinho de entrada. Podem ficar tranquilos, eu vou fixar também lá no nosso chat, para quem for chegando já ver também que o código está lá, tá bom? Meu nome é Clóvis Eduardo, eu vou estar como professor mediador dessa disciplina, junto com a professora regente, professora Carla Rosário, tá? E aí, nós temos um videozinho para estar passando para vocês. Vamos ver se ele vai passar direitinho, porque ele travou bastante, mas vamos ver se ele vai passar agora. Bom, gente, professora, deu para escutar direitinho? Professor, eu consegui algumas partes ouvir, outras não. Agora seria interessante perguntar aos nossos alunos. Por favor, Pronto, turma, queridos, conseguem ouvir o que o professor colocou? isso, porque se não conseguir, eu disponibilizo no chat também um linkzinho para que possam estar escutando as boas-vindas da nossa pró-reitora, tá? Mas aí no final eu coloco lá para que eles possam estar escutando. Eu só vou dar continuidade aqui. Alguns pontos importantes, tá, pessoal? Fiquem atentos ao horário de Brasília, tá? Nossa aula sempre vai ser no horário de Brasília. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só acessar lá a disciplina, né? A sala de aula, que lá vai estar lá o dia e o horário das aulas, tá? Só um adendo bem importante, gente. Sempre entrem em nossas aulas com as credenciais institucionais, tá? Porque vocês podem entrar aí com e-mails externos e aí vocês podem ficar na sala de espera, né? E aí eu posso não ver e você não conseguir adentrar na aula da nossa professora, tá bom? Nós temos o nosso desafio profissional, né? Deixa eu só falar um pouquinho sobre esse desafio profissional aqui, que até 2025 nós tínhamos aí 2 atividades discursivas na avaliação 3, e a partir de agora, 2026, nós vamos ter uma única atividade discursiva, que vai ser essa atividade do desafio profissional. Eu sei que vai ficar algumas dúvidas agora, e é exatamente isso que eu falei antes da gente iniciar a aula. Qualquer dúvida, gente, que vai surgir em relação a essa atividade 3, que agora é apenas uma atividade discursiva, entre em contato comigo lá pelo Fale com o Mediador, que eu passo todo o passo a passo dessa atividade para vocês que vocês possam entender como ela vai funcionar, tá bom? As nossas avaliações, né? Nós vamos ter avaliação 1, 2, a 3, que é a avaliação do desafio profissional, e na semana 4, a nossa avaliação final.
tá? Algumas pessoas aqui já sabem, né, como já não são mais calouros, são veteranos, onde nós acessamos nossas notas e nossas avaliações. Qualquer dúvida também, fala lá comigo, que eu mostro passo a passo para que vocês possam estar acessando. Lembrando que a avaliação 1, ela tem peso 1,5, a avaliação 2 também tem peso 1,5, a avaliação, que é o desafio profissional, que é a avaliação 3, ela tem peso 3, tá, gente? Ela vai ser desenvolvida online, e a avaliação final, que é individual, tem peso 4. Tá bom, gente? Lembrando para vocês também, né, a segunda oportunidade, o estudante que não realizar a avaliação na data prevista deverá seguir o calendário acadêmico da segunda oportunidade, né, tendo prazo de até 15 dias para sua realização. E também nós temos, né, o Recupera Aí, que é o antigo exame de férias. Caso o estudante reprove na disciplina e seja aluno veterano, terá a oportunidade de requerer a realização conforme o edital previsto em calendário acadêmico, tá, queridos? E temos mais um vídeo. Gente, nós temos os simulados avançados, tá? Também estão disponíveis lá no nosso AVA. As nossas atividades de extensão, que só lembrando para vocês, é obrigatório em todos os cursos de graduação, né? E é um pré-requisito para a conclusão do curso, tá? Como vocês também sabem, a grande maioria aqui que já não são mais calouros, essas atividades de extensão, elas devem computar de 10 a 15% da carga horária curricular de todo o curso, tá? Ela tem lá, você consegue pegar lá no subdocumentos, lá no submenu de documentos, que está disponível no AVA, o app que você coloca a sua atividade de curricular, de extensão curricular, lembrando que ela precisa ser salva ou em PDF, ou em PNG, ou JPG, tá? Não esqueçam disso, gente. Ó, e aí nós temos o Fale com o Mediador. Todas as dúvidas que vocês tiverem referente à disciplina, todas as dúvidas que vocês tiverem referente às avaliações, manda lá uma mensagenzinha para mim, que eu vou ter todo o prazer de estar respondendo a vocês, tá bom? Professora, só lembrando, as aulas gravadas, elas levam de 48 horas, tá? Mais ou menos 48 horas, para saírem do Teams e entrarem no Gioconda. Do Gioconda para o YouTube, gente, eles levam 24 horas, e assim que elas entram no YouTube, imediatamente ela vai estar disponível lá no Leo App. Caso vocês não consigam acessar, fala comigo também, que eu consigo estar disponibilizando o link dessa aula aí para vocês via e-mail, tá bom? É isso, gente. O guia do estudante, que fica disponível para vocês também lá dentro do AVA, numa abinha lá de guia do estudante. Vocês podem estar acessando, verificando todas as informações referentes aos estudantes. E aí, de forma bem rápida, eu queria pedir para vocês que agora no início dessa disciplina vocês se organizem, gente. Organizem a rotina de vocês. Reservem um momentozinho do dia de vocês para se dedicar aos estudos. Escolham um ambiente calmo e tranquilo. Acesse os materiais disponíveis na trilha de aprendizagem. Participem sempre que puderem dos nossos encontros ao vivo para estar tirando aí dúvida com a professora de forma síncrona. Acompanhem as comunicações da disciplina e fiquem sempre atentos aos calendários acadêmicos e aos nossos prazos também, tá? Seu diploma é construído com presença, escolhas e engajamento. A instituição, gente, aponta o caminho, mas quem faz a jornada acontecer, com certeza, é vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Uniaselv
Bons estudos. Professora, a sala é sua. Obrigada, professor. Boa noite, turma. Um prazer retornar. Já estou aqui no WhatsApp conversando com alguns ex-alunos que já me sinalizaram, olha, nós aqui outra vez. Que bom reencontrá-los, Catiane, Geraldo, Ângela. Oh, que felicidade ter vocês aqui. Assim como eu gostaria também de externar para vocês a minha gratidão de estar também percebendo que a nossa disciplina de perícia, auditoria e ciências atuariais tem um conteúdo muito significativo e vocês vão perceber, não só nas avaliações, mas como no desafio profissional, uma interdisciplinaridade em uma área que a gente precisa perceber que não é somente um olhar. Quando eu falo de perícia, eu estou pontuando o NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, assim como se eu falar sobre auditoria, eu preciso entender que não são os mesmos regramentos, porém, não deixa de prevalecer o que as nossas normativas contábeis estabelecem. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Carla Rosário, como o professor me apresentou. Alguns alunos sinalizaram aqui no chat também, assim como no meu WhatsApp. Ó, sintam-se acolhidos. E eu gostaria de compartilhar o nosso material, mas antes disso, eu gostaria também de saber o seguinte: me diga se de fato eu estou falando com futuros contadores. É muito importante para mim, nesse primeiro contato, salientar com vocês essa pequena pesquisa, porque o normal do nosso curso é retratar não só para a área contábil, a gente também mensura, avalia, ensina, estar com os alunos de administração, gestão financeira, logística, são diversos cursos na área de gestão. Aí eu queria que vocês no chat me confirmassem, Carla, eu sou de contábeis e eu estou, por exemplo, no sétimo semestre. Professora, eu sou de administração, eu estou no tal semestre. Ou então, como eu observei, botei até um coraçãozinho e parabenizei. Deixe-me ver se eu consigo enxergar que a aluna me disse que já está praticamente se formando. Ou seja, vias de regra, já se preparando ao exame de suficiência, se ela for de contabilidade. E eu aproveito também para socializar com vocês. Eu já coloquei o link da trilha de aprendizagem. Na aula de hoje, a gente vai caminhar por esta trilha via slide, mas eu gostaria de socializar com a nossa turma um outro link. Que é o do meu canal do YouTube, que eu tenho reativado, eu tenho colocado algumas questões no formato desse exame, que infelizmente tocando aí, não é uma fala de Carla individual, mas é um olhar expressivo que tem nos preocupados, não só como professores de contabilidade, mas como categoria. Carla, o que é que você está tentando nos dizer? Infelizmente, nas últimas edições do exame de suficiência a nível nacional, não estou falando do Nordeste ou do Sudeste ou do Sul, não é de forma isolada, foi de uma forma reiterada, observando o nosso território, muitos estudantes não conseguindo aprovação nesse exame. Eu, enquanto docente, assim como, também não estou te dizendo que se você adentrar o meu canal, que você vai ser aprovado. Não. A construção do conhecimento, ela é contínua. Você estuda com Carla, você estuda com o professor lá do Contabilidade Facilitada, se eu não me engano, o nome dele é Gabriel. Você vai estudar com o professor José Carlos Marion, porque é nossa referência em bibliografias, referências na área contábil. Você também pode estudar com outras pessoas que, independentemente de nome, via internet ou marketing digital, marketing pessoal, o importante é que o aluno estude. Pega o edital, pega a ementa e se debruce, porque para que você tenha acesso ao registro enquanto contador, se faz necessário passar no exame de suficiência.
Anjo, são 19 horas e 14 minutos. Como é que está meu áudio? Obrigada aí pelos feedbacks. A maioria me dizendo que estão, de fato, no sétimo semestre de contabilidade. Como é que está meu áudio? Está cortando? Estou falando muito rápido? Me dá um retorno para que eu possa continuar. Já coloquei link da trilha, já coloquei link do canal do YouTube e gostaria de compartilhar um outro link que eu também vou te demonstrar ao longo da nossa aula de hoje via slide. Professora, que link é este? Nada mais é do que o exame de qualificação técnica. Pelo amor de Deus, a senhora está falando de tanto exame hoje, já nos lembrou do exame de suficiência, agora já está tentando nos dizer que, para além do exame de suficiência, se você desejar adentrar de uma forma mais expressiva na área de auditoria independente e de perícia contábil, se faz muito necessário se qualificar através deste exame, que eu vou deixar o link com vocês. Quando tiverem um tempinho, com calma, tranquilidade, não é algo assim, ai meu Deus, eu preciso saber disso para ontem. Não. Respira com calma. Por que eu estou tocando nesse assunto e te pedindo calma ao mesmo tempo? Porque o conteúdo da nossa disciplina, que vai das unidades 1, 2 e 3, perícia, auditoria e ciências atuariais ou atuárias, tanto uma forma tão quanto outra, é aplicável no sentido, né, da nomenclatura. Eu, enquanto contadora, devidamente registrada no meu conselho, se desejo ser perita contadora, eu preciso passar no exame de qualificação técnica. Se eu, Carla Rosário, contadora registrada, quiser ser auditora independente, eu preciso passar neste exame de qualificação técnica com viés para auditoria. Por favor, reaja no chat se vocês conseguiram compreender esse iniciozinho. Não estou mostrando slide. Slides para mim é um detalhe importante porque vocês acompanham direitinho o que é que a gente está falando, visualiza, é muito importante. Mas nós, contadores que nós somos, precisamos de fato, somos cobrados pelo mercado. Ai, a senhora está me dizendo que vão me cobrar de uma forma mais do que mais do que mais? Sim, nós da área gerencial somos os mais cobrados e, infelizmente, os menos remunerados se formos comparar algumas organizações, tanto na iniciativa pública, privada, mistas, paraestatais. Realidade do contador. Por isso que hoje eu trago uma esperança. Para mim, a nossa disciplina se retratará do início ao fim com uma esperança de te dizer: torne-se perito, se você quiser. Torne-se auditor independente, se você também quiser. Porque são áreas da nossa contabilidade enquanto ciência que emancipa financeiramente. Se hoje você parar e me perguntar, professora, em média, quanto é que um perito contador ganha? Eu vou literalmente te dizer que não há uma base, porque tudo dependerá do litígio, ou seja, do que você vai ser contratado para periciar. Existem peritos contadores no nosso país, a depender da região, que tem faturamentos acima de R$ 30.000, trabalhando em home office. Desculpa a sinceridade, a quem já me conhece sabe que eu sou a sincerona, mas com educação, porque a nossa intenção não é segregar e nem ser mal educado. Mas, em outras palavras, estou te dizendo que tanto para as carreiras de auditoria, que remunera muito bem, e perícia contábil, o normal é você ter uma estrutura de staff.
você trabalhará em home office. Se precisar auditorias ou atos periciais em loco, é possível sim, tudo custeado, tudo já dentro da estruturação do centro de custo que não vai impactar na sua remuneração. Agora, para que isso ocorra, aí vem a nossa parte de ciências atuariais. Eu preciso saber de vocês, anjos, antes de compartilhar meu slide. Por favor, sejam sinceros comigo, meus contadores. HP2C, cadê a minha? Ó, não estou nem enxergando aqui perto. Cadê ela? Não está por aqui, não, mas vocês já devem ter percebido aonde é que eu quero adentrar com vocês nesta aula de hoje. Quando eu vou retratar auditoria e perícia, eu preciso da minha matemática. Eu preciso da probabilidade. Eu preciso conversar com vocês sabendo como é que vocês estão sobre o ato de quantificar. Eu sei que a contabilidade é uma ciência social. Ela vai para o parâmetro qualitativo e quantitativo. Mas quando iremos retratar perícia, auditorias, nós vamos muito precisar se debruçar na matemática, na probabilidade, na porcentagem, em cálculos que muitas das vezes não é aqui na universidade que nós iremos, digamos assim, com todo o meu respeito, não só a Uniaselv, mas a todos os lugares que eu já ensinei. Não é na universidade que o conhecimento da matemática básica é fomentada. Aqui a gente já precisa que você saiba fazer o cálculo, porque é lá na época da escola que a gente aprende o que é elementar para a área. E a minha pergunta é: quem aí tem facilidade na área matemática? Porque falar de ciências atuariais, e aí eu vou compartilhar. Obrigada, Roberto, pelo seu feedback. Já está me dizendo, para mim matemática é tranquilo. Vou botar um coração. Gostei aí do seu emoji que você colocou. Não sei nem se o nome é emoji, mas ficou muito legal. Gostei. Depois você vai me ensinar a fazer isso, que eu também quero no meu aqui do chat, viu, Roberto? Chama a Pro aí no privado e ensina a colocar esse bonequinho. Gostei por demais. Ó, tem mais gente falando que gosta de matemática. Marina, minha colega, ó, Marina me dizendo, Pro, fique tranquila, que eu, assim como a senhora, também sou formada em matemática. Show, 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 show. Marília dizendo que ama, Ângela também. A maioria aqui nos dizendo e nos lembrando das tecnologias. Luiz já diz assim, Pro e o Excel. Aí a gente adiciona um pouquinho, Luiz. Não só o Excel, mas a gente vai precisar também do Power BI. A gente vai precisar de alguns sisteminhas mais práticos dentro da perícia e dentro da auditoria que coaduna com o raciocínio da matemática para dar subsídio. Marcela diz que é tranquilo, a maioria me dizendo que a matemática é tranquila. Anjos, continuando, juro a vocês que eu vou ler os comentários, mas eu vou compartilhar para a gente sequenciar o que em 10 minutinhos fiz o apanhado do que você vai precisar estudar na sua trilha de aprendizagem para passar na disciplina. Porém, como eu não só ensino e não só estimulo o aluno para culpo com vocês no mercado de trabalho, sendo sabedora o quanto. E quando eu me refiro ao quanto de competitividade, é no sentido de trazer à sua memória a necessidade. Quando Carla fala de necessidade, é ressignificação contínua do que você pretende fazer na sua carreira. Por exemplo, deixa eu te mostrar só para que vocês percebam. Prof, vou te fazer uma pergunta e vocês também, alunos, nos respondam no nosso privado. Ou, perdão, no privado o quê? No nosso chat. O slide está aparecendo para vocês? Tá sim, professora, tá tudo ok, viu? Eu vou tentar passar para a segunda imagem, que é só um seja bem-vindos. Aprendi a fazer isso aqui, viu? Estou usando as tecnologias, oh meu Deus,
2026, futuros contadores, muita gente aí no 7º e no 8º semestre, é o seguinte raciocínio, porque ajuda quem migrar perícias especiais. Anjo, hoje você está em ciências contábeis, alguns compartilharam comigo que já possuem uma outra formação, seja matemática, ou ADM, ou história, geografia, o que for. Mas não significa que os nossos como é que eu posso dizer? O nosso fazer, o nosso labor, o nosso trabalho será tão somente focado à nossa área de formação. É importante que vocês saiam da aula de hoje refletindo. Nossa, eu desejo ser um perito contador. Nossa, que nome lindo. Ah, eu desejo ser um auditor independente ou um auditor contábil. Mas significa que as oportunidades que o mercado de trabalho proporcionará a vocês serão focadas somente na contabilidade? É uma pergunta retórica de reflexão, trazendo um pouco da minha experiência, daquilo que eu já vivencio há 21 anos. Minha formação em contabilidade iniciou em 2005. Foi a minha primeira. Eu entrei em 2005, saí em 2009. De lá para cá, eu agreguei algumas outras formações, como ADM, matemática, pós, textualizado. Anjo, eu não só ministro aulas de contabilidade. Eu não faço somente serviços contábeis. Há uma interdisciplinaridade no meu caminhar. Nossa, Carla, foi imposta por você? Não, foi pelo mercado. E eis a minha reflexão: vocês estão preparados? Porque para mim é muito cômodo dizer assim, a aula de hoje né, compartilha do que está na nossa trilha número 1, dentro das nossas temáticas, é trazer a você quem é o perito contador, quem é o auditor, o que são ciências atuariais e por que ambas, ou seja, tanto a perícia quanto a auditoria precisará das ciências atuariais para satisfazer as necessidades que são múltiplas dos diversos usuários. Primeira instrução normativa. O perito contador, eu estou falando de que base? NBC. Não se esqueça, normas, leiras de contabilidade. Não é um falar de Carla. De acordo à norma, trazendo o que eu já te disse há 20 minutos, menos assim, o perito contador é aquele, por exemplo, a PRO é CRC Bahia. Eu tenho colegas no CRC Rio Grande do Sul, CRC Santa Catarina, CRC Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas em todos os estados do nosso território existe sim a representação do CFC, que é o Conselho Federal, legitimando organizações, observações, fiscalização do exercício da profissão da contabilidade em si. Eu vou exercer a contabilidade sabendo que para ser um perito contador, eu preciso ter o bacharelado completo e mais a inscrição no Conselho Regional. E dentro de um fato tempestivo, para se ter acesso a essa inscrição, você precisa passar no exame de suficiência, que foi aquele que eu lhe disse antes de abrir os slides, só de acolhimento. Deixei meu canal aí do YouTube como um partilha, mas também indiquei alguns outros professores que são extremamente metodológicos e também contadores para poder te ajudar na caminhada
no sentido macro, fora toda a nossa estrutura de professores regentes que nós temos aqui e professores mediadores na Uniaselv. Sozinhos, na caminhada do exame de suficiência, na caminhada aqui na universidade, vocês não estão. Um outro detalhe importante é que percebam que após a gente retratar quem é esse perito contador, que é um profissional contábil registrado, ele será responsável pela perícia, que consiste na elaboração de análises técnicas e laudos periciais. Observe que o seu conhecimento, para além da parte atuarial, ele também ciências brasileiras de contabilidade, que nada mais é a área jurídica que o contador precisa para executar. Ou seja, quando eu vou esclarecer fatos relacionados ao patrimônio da pessoa física ou jurídica, servindo de prova, olha que expressão tão jurídica, não é nem contábil. Eu tenho que comprovar. Eu vou analisar tecnicamente, inferir cálculos de acordo à legitimidade e à importância, aí eu trago também a sua memória. Minha galera do 7º, 8º semestre, já tem um tempinho que vocês passaram pelas disciplinas de matemática financeira. Por favor, retorna o conteúdo, faz revisão, porque é muito comum peritos serem tanto na forma judicial ou extrajudicial para legitimar cálculos que requer taxa e indexação. Ou seja, se eu, enquanto perita contábil, apoio o processo de tomadas de decisões, significa que o processo irá ser encaminhado, seja judicial ou extrajudicial. Consegue entender a importância do seu cálculo ou do seu posicionamento em emitir um parecer técnico, ser favorável, está dentro das normativas da NBC, cálculos fidedignos, planilhas fidedignas. Ai, mas eu botei no sistema já calcula automático. Sim, tudo bem, a tecnologia está para nos ajudar. No entanto, é importante que você, Carla, José, qualquer outro contador, qualquer outra contadora, a gente precisa, pessoal, saber fazer a execução do nosso trabalho. Em síntese, por favor, observe que contador registrado, a gente está dando essa ênfase para que vocês percebam que quando vocês chegarem, e se assim desejarem, porque eu posso ter alguns aqui na sala que me digam assim, olha, professora, eu gostei, né, de saber que o perito contábil, que o auditor contábil tem excelentes remunerações. A senhora já começou ó, falando de 30K, 30 mil. Nossa, home office, eu ganhando isso tudo dentro de casa, até transparecendo para as pessoas, né? Porque, assim, não sei onde você mora, né? Mas a depender dos nossos vizinhos, né? Sempre tem aquela pessoa que gosta da vida alheia. Meu Deus, será que Carla não trabalha mais, não? É Carla não sai mais. E Carla em casa, atendendo processos na justiça, processos extrajudiciais com arbitragem, fazendo parcerias com advogados, parcerias através da legitimação também e de editais e de inscrições para Ministério Público, tribunais de justiça. Olha a gama. Se assim você está devidamente preparado, você é um profissional que terminou seu bacharelado, não deve mais disciplina nenhuma faculdade, diploma em mãos ou certificado. Pronto, estou com meu documentação aqui, ok. Qual é meu próximo passo? Exame de suficiência. No mínimo aí, 50% dessa prova, mas meu aluno não tira só isso, não. Os meninos colocam, ó, 75% para cima, que a gente é desses, a gente vai, ó, a fundo no conteúdo.
Ah, professora, entendi. Passei no exame de suficiência. Preciso ir ou quero ir, desejo estar na área de auditoria ou na área de perícia. Aí a gente vai confabular alguns detalhes que não estão nesta lousa, eles vão aparecer aqui no finalzinho. Por quê? Se você não teve oportunidade prática de estagiar próximo a um auditor, a um perito, a uma empresa de auditoria ou de perícia, Carla, eu estagiei foi no tributário. Carla, eu sou a menina que trabalha no setor de departamento pessoal. Carla, eu sou a pessoa do financeiro. Carla, eu sou administrativa geral. Estou fazendo contabilidade, mas minha prática sempre foi administrativa. Eu nunca tive contato, por exemplo, com examinar documentos. Para mim, essa examinação é só observar o básico que está ali no documento, se for, por exemplo, uma nota fiscal. Aí eu preciso te dizer o seguinte: muitos colegas, eu não estou dizendo que a norma, ó, que a NBC traz, mas muitos colegas práticos da auditoria e da perícia contábil atestam ser importante após a graduação que a pessoa interessada a adentrar a área faça um curso de pós-graduação, uma especialização ou um MBA dentro da área de perícia contábil ou na área de auditoria, para ajudar a conhecer, a entender que a vida do perito contador não é só registros contábeis, a débito e a crédito. Supere, isso aqui é para a gente, Carla contadora, Carla que está ali ó, no escritório, Carla que está onde mais? No órgão público, na execução da contabilidade pública, na execução da contabilidade privada. A perícia contábil é além. A gente já passa, é como se você transcendesse. A gente sabe do débito, sabe do crédito, sabe do Frei Luca Pacioli. A gente se lembra que também existem débitos e créditos financeiros, mas não é essa ótica que vai legitimar ou esclarecer fatos em litígios. Vocês se lembram que há pouco eu falei para vocês da necessidade da prova, da materialidade? O perito contador ele vai atestar esse atesto de acordo às nossas normas brasileiras de contabilidade, existe um escopo, uma estrutura, uma formatação, uma segmentação. Você produzirá laudos periciais contábeis que servirá como prova técnica. Você pode ser nomeado por um juiz. Você pode também trabalhar como um assistente técnico em um processo, em um litígio, garantindo imparcialidade, ética e rigor técnico na análise. Exemplo, vou trazer a sua memória para te ajudar. Próxima, antes de entrar em auditoria, o que é que a senhora vai trazer para me ajudar a entender o escopo da situação? Imagine que Carla é perita contábil. Carla foi nomeada. Por algum motivo, não observaram que uma das partes interessadas no litígio é parente de Carla. Alguém, ai, mas é quase improvável isso acontecer, porque o seu nome vai ser conferido, suas habilitações, a experiência. Nossa, é todo um conjunto de situação até essa nomeação sair. Mas na minha hipótese, no meu exemplo, só para vocês entenderem o rigor da imparcialidade, da ética e do quão você precisa ser técnico, vamos supor que se passaram. Nossa, então a senhora está me dizendo que a senhora foi nomeada quando a senhora abriu o arquivo, porque na era atual tudo que nós fazemos é digital.
Nossa, professora, eu ainda sou da época dos arquivos físicos. Sim, eles existem. Mas boas organizações, sejam elas públicas ou privadas, a tendência é o documento físico se tornar ainda mais digital. E nesse sentido, eu abri o documento e observei. Nossa, é a causa da minha prima que ela já espera há mais de 10 anos. Eu vou ter que calcular, exemplo de Carla, essa prima tem um processo trabalhista. Eu vou ter que trazer a valor atual. Imagine que lá em 2016 esse valor era 450. O juiz precisa do cálculo trazendo a valor atual de 2026. Carla fazendo esse trabalho, no mínimo, ela vai ter de 5 a 20%. Carla cria o olho, esquece das normativas, esquece da imparcialidade e faz o serviço. Nossa, isso é um dolo. Ou seja, se você, contador, perito contador, vou até ressalvar, for nomeado para situações que é muito raro acontecer, mas só a título de exemplo para que vocês percebam o rigor técnico. É passível de sanções, não só dentro da estruturação jurídica do nosso país, do Código de Ética e Conduta, no sentido de ser um trabalho, uma execução, você vai priorizar um relatório, um parecer, de acordo com a imparcialidade, ética e rigor. O que as normas normalmente definem é que aquele perito precisaria declinar. Eu não poderia assumir algo em que uma das partes eu tivesse algum tipo de relação. Eu usei o exemplo do parentesco, mas isso é cabível também em outras estruturações que não é somente o vínculo consanguíneo. Anjos, eu estou percebendo que muitas mãozinhas estão sendo levantadas. Eu fico muito feliz porque quem já foi meu aluno sabe que a minha aula não é monólogo. Minha aula, o aluno tem total autonomia para perguntar, tirar sua dúvida. Eu respondo. Sei tudo? Não. Mas o que eu não sei, eu estudo, pesquiso, trago. Ai, como eu amo fazer o que eu faço, que é ministrar aulas. Mas, no entanto, devido à quantidade de conteúdo que nós temos, vocês estão estudando 3 disciplinas em uma. Próxima semana, aproveito aí para poder já deixar vocês atentos. Dia 24, perdão, falei 24 correto? Deixa eu olhar aqui no calendário, viu? Que eu posso estar equivocada. Estou equivocada sim. Na próxima semana é dia 17. É feriado. Ou seja, a gente não vai ter esse encontro. Eu só vou estar com vocês no dia 24, que é na próxima terça-feira. E de acordo com as normativas da universidade, em épocas de feriado, né, o feriado em si, não tem aula, não tem gravação. Eu só vou ver vocês para poder revisar o conteúdo da primeira aula, da segunda e continuar com o conteúdo da terceira. Ou seja, a gente só vai ter o contato do dia de hoje, ótimo, e do dia 24 e do dia 3. Se mudar, com toda certeza chegarei aqui no chat para poder dizer a vocês, ó pessoal, retificando o que eu disse, teremos gravação, mas a priori, até onde eu fui informada, não haverá gravação, não haverá aula no dia 17. Professor, algum outro aluno recentemente abriu o áudio, porque eu estou na impressão que alguém gostaria de falar comigo. Antes de eu passar para o Professora, auditor.
Antes da senhora Oi, passar, os alunos estavam falando em relação que a sua voz está travando. Eu tá acredito que travando? tenha sido isso, eu acredito que tenha sido isso que eles tenham falado. Em relação à próxima terça-feira, realmente a gente não tem aula, mas eu recebi um e-mail aqui da coordenação dizendo que essa aula aí eles não vão se prejudicar, porque já está dentro do cronograma, viu? Ok. Estando no cronograma ou não, quem é meu aluno sabe que eles vão ter conteúdo. O conteúdo, né, da unidade um, 2 e 3 vai ser visto. Mas, no entanto, a gente sabe que o aluno cria o hábito, né? Ó, e toda terça tem aula de perícia. Mesmo sendo o carnaval, é importante a gente alertar para o aluno que não aula. Prof, eu descompartilhei o slide, vou entrar e sair para ver se destrava. Aí, quando eu retornar, a gente continua. Só um momento, gente, por favor. Gente, só um instante, tá? A professora já está retornando. Ela precisou sair e vai voltar novamente para ver se essa situação de travamento para, tá bom? Então, Voltei, pessoal. Por favor, me dê um retorno se continua travando. Estou vendo aqui diversas dúvidas. Tem gente me professora, perguntando. tudo ok, viu? Agora tá ótimo. Obrigada, professor. Estou vendo aqui várias dúvidas. Ó, tem gente perguntando até sobre o ENAD. ENAD foi ano passado, mas todos os anos a gente sempre tem nesse exame nacional que mede a qualidade dos cursos a nível, né, de Brasil, tanto instituições privadas quanto públicas. Mas nem sempre todos os cursos são, né, avaliados. Tem uma temporalidade. Obrigada, William. William também confirmou. Pessoal, eu vou dar continuidade com a parte de auditor e vamos lendo as dúvidas. Tem gente me perguntando bibliografia também. Perfeito. Amo, amo, amo. Vou trazer aqui para uma aluna o link do livro digital para que ela acompanhe. E essas partes, gente, que fala sobre auditor perito, estão
entre as páginas número 15 até a 55. Ai, Pro, mas como é que a senhora vê essa quantidade de páginas? Primeiro fato, a gente abre o link do livro em PDF e faz a localização no sumário. Deixa eu só colocar aqui para ela o link e para todos aqui. Deixa eu admitir mais um aluno chegando. Vou compartilhar novamente o material. Se a minha voz travar, aí eu descompartilho. Aí a gente vai continuar fazendo a aula da forma que a gente fez logo no início, sem slide. Conseguem, gente? Eu Professora, vou para a a senhora quer que eu auditoria. professora, a Sergu- senhora quer que eu desligue minha câmera para ver se melhora? Minha voz voltou, professor, a travar? Tá ok. Aí caso trave, porque travou um pouquinho e voltou ao normal. Mas a senhora, se travar, a senhora quer que eu desligue a minha em vez da senhora desligar a sua, para ver se também melhora? Pode ser. Pronto, Por eu vou mim não fazer o tem seguinte, problema, não. eu vou desligar a minha um pouquinho, mas eu tô aqui, viu? É só para ver se funciona normal. Qualquer coisa, é só chamar, eu tô aqui no chat, tá bom? Tranquilo. Muito obrigada. Dando continuidade, de acordo com a NBC, por que aparece normas direcionadas sempre endossando que para ser auditor contábil o primeiro passo é ser contador, porque é o pré-requisito legal. Auditoria é uma primícia, perícia contábil é outra. Eu não posso, digamos assim, misturar as áreas. Ai, professora, mas o fazer é muito próximo, mas não são iguais. Quando a gente vai retratar, por exemplo, a auditoria contábil, é porque eu estou direcionando as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, observando opiniões, ou seja, eu vou opinar tecnicamente frente a uma conformidade ou inconformidade. Se eu vou retratar a perícia contábil, eu preciso me lembrar que é como se fosse um universo de litígios. Eu posso ter um litígio no sentido de um problema trabalhista, eu posso ter um cálculo em litígio para ser feito de atualização de juros, seja de uma dívida. Eu posso ter diversas situações onde onde o perito contador, ele pode ser sim convocado, mas não significa que aquele perito contador vai retratar uma análise de demonstrações contábeis. Por favor, reaja no chat, porque eu já tive alunos me dizendo: pró-auditoria e perícia são iguais. E eu discordo, porque uma área retrata processos judiciais, extrajudiciais, muitos termos jurídicos, cálculos de origem atuarial. Mas, por outro lado, a auditoria contábil, ela precisa ter um enfoque nas demonstrações financeiras, que são as nossas demonstrações contábeis. Se não houver um enfoque nas demonstrações financeiras ou contábeis, a gente pode chamar de auditoria sem utilizar o termo ou a expressão contabilidade ou contador. Reaja no chat se vocês entenderam. Se não entenderam a diferenciação entre uma área e a outra, por favor, me diga que eu repito a explicação ou falo de uma outra forma. Dando continuidade à nossa aula, a gente passará aqui para um outro slide, que é como se fosse um resumo,
Alguns alunos gostam de printar a tela porque já tem, né, já foram meus alunos de outras disciplinas, já estiveram com outros professores e sabe que aqui na universidade a gente tem um normativo de não compartilhar slide. Aí, se você quiser fazer seu print, faça, porque essa síntese e as principais funções do auditor é essencial para que você consiga responder à sua avaliação. Ai, professora, lá vem a senhora falar de avaliação, são 19h55, a senhora já quer falar sobre prova? A senhora já quer falar sobre desafio profissional? Sim. Por quê? Porque nem só de teoria vive-se ou viverá um perito ou auditor contábil. Retomando as nossas bases, é na disciplina Perícia, Auditoria e Ciências Atuariais que nós vamos literalmente, por exemplo, revisar o cálculo de juros compostos. Preciso que o aluno aqui na aula já saiba, porque na aula número 3 eu vou trazer um litígio a ser analisado com cálculo. Conseguem perceber o motivo pelo qual nós não podemos passar pela disciplina e ficar com dúvida? Professora, mas eu passei pela disciplina e para mim está tranquilo, ótimo. Parabéns. Observar probabilidade, que aí a gente vai coadunar tanto com a matemática, tão quanto com a estatística, porque trazer valores de 10, 15, 20, 30 anos para a realidade, a gente também precisa coadunar com a economia e os seus índices de atualização. E todos esses índices de atualização, como o próprio nome diz, eles são literalmente organizados em porcentagem. E se eu esqueci, se eu não me lembro ou tenho dificuldade de interpretar as formas de se calcular ou de analisar a competência contábil ou auditoria contábil, não será tão fidedigna. Aí eu vou retomar a uma fala que eu tive lá, era mais ou menos 19h25, quando eu disse assim para vocês, pessoal, não é que na norma diga que você tem que ter a pós-graduação em perícia em auditoria para poder se tornar um perito ou um auditor, mas de acordo a uma área, a área contábil é extensa. Olha o quanto vocês estudam de diversas áreas. Aqui na universidade, vocês já perceberam a quantidade de disciplinas que nós temos. Vocês conseguem, principalmente quem está atuando aí na prática contábil, perceber, tanto em escritório, tão quanto em empresas, as rotinas como elas são e como nós somos cobrados. Agora, imagina em uma área tanto regramento, tão quanto outro. Reage aí no chat. Quantas disciplinas vocês tiveram ao longo da graduação que retrataram perícia ou auditoria? Pelo que eu fui informada, esta é a primeira. Mas como eu não tenho uma verdade absoluta, longe de mim ter, por isso que eu te perguntei. Vale também se alguém me disser aí no chat, professora, independentemente daqui da universidade, eu fiz um curso livre, um curso profissionalizante, um curso de curta duração sobre a temática de auditoria e de perícia. Vale também que já é um conhecimento prévio. Mas quando eu me referi a disciplinas de perícia e de auditoria, o normal nas universidades não é algo só porque, Carla está falando porque ano de 2026
e ela está falando da realidade nossa. Não, estou falando até da minha há 21 anos. São 17 anos que terminei a graduação e 21 anos que eu adentrei. Pessoas de sucesso de lá para cá, a maioria dos fluxos de disciplinas da maioria das universidades que eu já tive a oportunidade de trabalhar, só tem uma disciplina de perícia e auditoria. Aí vocês hão de concordar comigo. Não é que eu esteja dizendo a você, faça a sua pós-graduação em perícia, faça a sua pós-graduação em auditoria. Mas se fosse uma vontade minha de ser perita contábil, principalmente, eu faria. Nossa, professora, então a senhora está me dizendo que se fosse a senhora terminando hoje, terminei a graduação, exame de suficiência, passei, registro. Me matriculo em uma pós-graduação, seja online, presencial, da melhor maneira que me couber no orçamento e na dinâmica da vida. Aí eu teria um tempo para me adaptar às normatizações, às cobranças, o que é que um perito, o que é que um auditor literalmente é cobrado. Hashtag fica a dica. E pelas minhas pesquisas aqui na universidade, nós deixar já o link aí para vocês, principalmente quem pretende aí adentrar acima de 30K por mês. Oh, meu Deus, que situação maravilhosa! Perícia e auditoria contábil, o melhor dos mundos na nossa área contábil, no sentido financeiro. Porque também não adianta o senhor, a senhora, a senhorita, você que está aqui a me escutar nesta linda noite do dia 10 de fevereiro de 2026. Ai, Pro, eu vou fazer só porque dá dinheiro e não se identificar com uma área. Adianta, eu vou para a área trabalhista, eu vou para a área tributária, eu vou para a contabilidade gerencial. Eu preciso saber que norte contábil eu vou me especializar. O que é que eu quero fazer dentro dessa contabilidade? Mas retomando ao que eu disse para vocês no início da aula. Saibam que o mercado de trabalho você precisa ser flexível. Senão perde literalmente oportunidades. Que às vezes pode acontecer de você, viu, meu perito contador futuro, meu auditor independente do futuro, eu te encontrar você executando atividades que não são literalmente atreladas ao que você tem de formação. E mesmo assim, não significa que você não fará. Não significa que você fará de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Responsabilidade, se assim a pessoa assumiu, ela precisa, dentro da minha concepção, fazer, executar. E aí a gente continua de acordo. Observem bem. Desde o início da aula, eu coloquei o link da trilha, chamei a atenção de vocês da unidade 1, 2 e 3, e logo após disse a vocês no sentido norteador, lá no livro texto. Como é que eu vejo o livro texto? Você vai literalmente adentrar a sua trilha, logo no canto do lado, deixe-me ver, esquerdo, você vai clicar livro texto, que é o nosso livro em PDF. Não fica somente na leitura das unidades, para que você tenha, por exemplo, acesso ainda mais ao que a perícia promove. Porque nós estamos muito confabulados, principalmente no sentido prático, com advogados, juízes, porque a perícia é considerada um instrumento da justiça.
Falou-se em verdade, em termos jurídicos, pensa-se na perícia contábil legitimando números, e não são só números por números, são números que retratam o que realmente deve ser justo para aquele litígio. Alguns conceitos iniciais vocês vão começar a perceber ao longo da trilha e, ao mesmo tempo, lá no seu livro-texto, que a própria palavra, né, a perícia vem, né, de um termo em latim, peritit, ou seja, conhecimento adquirido pela experiência. O contador é detentor do conhecimento técnico e esse conhecimento técnico é de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas à perícia. Perícia profissional. Ai, professora, por que aparece lá na trilha sempre R1, R, porque são as atualizações. O perito contador, antes de observar o ato normativo em si, ele precisa saber se aquele ato normativo foi atualizado para ele não trabalhar com uma norma defasada. Dando continuidade, o perito tem as seguintes denominações. Por quê? Porque eu vou retratar o perito do juízo, o perito arbitral, o perito oficial e o chamado assistente técnico. Nossa, e esses litígios, professora, sempre é atribuído a um processo? Sim, é o procedimento, pode ser por arbitragem, acordos, mas o normal é que a verdade técnica em números prevaleça para que o juiz tome a decisão. O contador que atua como perito do juízo ou assistente técnico deve. Interessante que a nossa intenção na avaliação profissional não é trazer a atribuição de cada a sistemática que é subdividida enquanto classificação para a perícia contábil, no sentido de nós, contadores, sermos atuantes nesta área. Mas como nós sabemos que sempre existirá aquele aluno que, por algum motivo, pode despertar no sentido prático a execução, é interessante que você saiba que o perito do juízo ou assistente técnico ele deve manter sempre atualizado. Há pouco eu falei de atualização frente à norma, e essa norma estava com o final entre parênteses, realmente a internet está travando. Professor, minha voz continua travando? Alunos queridos, coloca aí no chat, vocês estão conseguindo me Professora, ouvir? para mim está normal sua aula. Sua voz está normal para mim. Mas alguns alunos estão dizendo que está travando. Eu acredito que não seja mais a sua internet, já seja de alguns alunos, porque para mim está normal. Anormal. E alguns alunos Entendi. aqui estão dizendo que Que está eu ok também. tentei Tá bom, então eu vou continuar. Professor, agora Manter-se alguns alunos estão atualizado. dizendo aqui que está travando muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar de novo minha câmera para ver se melhora para a senhora, tá bom? Porque alguns aqui agora estão falando que voltou a travar. Aí eu vou desligar para a senhora não precisar desligar a sua, eu vou desligar a minha para ver se melhora, tá bom? Combinado. Obrigada, professor. Dando continuidade, manter-se atualizado. Há pouco eu falei para vocês que a normativa era atualizada na versão R2. Ai, Carla, se tiver R3, R4, eu preciso saber qual é a normativa a seguir? Sim, porque não podemos trabalhar com estruturas desatualizadas. O assistente técnico e o perito do juízo, ele precisa também realizar o trabalho com justiça e igualdade.
ou seja, é o básico do básico no sentido da ética, da transparência, agir com profissionalismo, isenção, imparcialidade e ter caráter íntegro. Capacidades do perito contábil para o exercício na perícia judicial. Eu preciso me adaptar, eu preciso responsabilidade. Mas eu não entendi essa expressão adaptabilidade, visto que o perito ele precisa estar tecnicamente capaz. Concordo para quem teve essa visão. Mas, no entanto, esta adaptabilidade a gente precisa também se lembrar que quando o perito irá ter acesso à documentação, ao laudo, à estrutura técnica, a esse arquivo que normalmente é digital, ele precisa ler com atenção para não calcular ou inferir um parecer ou inferir algo que o comprometa no sentido da sua capacidade técnica em orientar. Uma vez que, vamos a um outro exemplo. Se eu contrato, Virginia, eu preciso que diga assim, o valor desta rescisão é 120 mil. Nossa, vamos supor que eu não soubesse. Eu quero alguém que garanta que realmente é 120. E se não for, comprove. Mas para que isto ocorra antes do cálculo, eu preciso ler o processo, eu preciso entender data de admissão, data de desligamento, valor salarial. Eu preciso observar se aquele colaborador tinha adicionais, sejam periculosidade, insalubridade. Eu preciso observar o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Nossa, é toda uma estruturação que até coaduna com as questões sindicais daquele colaborador, antes de assumir o papel e dizer, ó, esse valor está correto. Olha, esse valor está incorreto. Se está correto, por quê? Se está incorreto, por quê também? Falar de capacidade do perito contábil é também retratar a responsabilidade, que é um fato, conhecimento da área super preciso, por isso que muitos especialistas afirmam a necessidade do profissional contábil se especializar, fazer uma pós-graduação. Capacidade de decisão. Nossa, eu sou uma pessoa naturalmente indecisa. Eu sou uma pessoa que fico, desculpa a sinceridade, porque não é só conhecimento técnico. Quando a gente fala de conhecimento da área, é no sentido tecnicista, é no sentido de hard skills. Mas, por outro lado, a área de perícia, ela também passa pela capacidade de tomada de decisão, postura, equilíbrio. Esses soft skills, ou seja, capacidades comportamentais, precisam pertencer ao perito contador. Experiência é importante. Nossa, professora, já entendi o motivo pelo qual é interessante, se eu quiser ir para esta área, uma pós-graduação, tentar contatos com peritos contadores experientes e éticos. Nossa, não estou aqui para julgar a caminhada das pessoas, porque cada um sabe da sua caminhada. Mas tente, principalmente você, no início de carreira. Esse início de carreira, eu não estou falando do fator de idade, não é nada de capacitismo, não. Estou me referindo ao tempo de contabilidade que você tem. Porque, às vezes, na universidade, nós também recebemos muitos alunos que já têm a vivência contábil, porque foram
formados pelo curso técnico. Nossa, eu estou na universidade, mas eu já tenho 10 anos, 15 anos trabalhando como técnico em contabilidade. Mas eu quero o meu registro de contador para fazer perícia, para fazer auditoria. Ótimo, perfeito. A gente fala com os profissionais que não têm tanto. E é importante aliar-se com pessoas que garantam lisura, ética e te ajude a agregar conhecimento relevante, metodologia de trabalho, percepção. Aqui a aparência pessoal eu vou deixar por último. Autoconfiança e bom humor. Autoconfiança, bom humor, capacidade de decisão, soft skills. É importante, não invalido, muito pelo contrário, concordo, para que você exerça uma profissão, se faz necessário, principalmente como a área de perícia. O fator de aparência pessoal, o que me tange a falar com vocês, é no sentido da vestimenta. Isso cabe aos peritos, aos futuros auditores contábeis e a nós, contadores. Eu, Carla, acredito muito que a roupa formal espelha uma outra percepção, principalmente na sociedade que nós vivenciamos. Não entenda que esse contexto trazido pelo material é segregador. Ah, não entenda que a gente está, nossa, que preconceito, está dizendo que tem que ter uma aparência para poder trabalhar na perícia judicial. O que a gente está tentando te dizer é que você lidará com profissionais da área jurídica que já têm toda uma estrutura desde o Brasil colônia, onde a pessoa com apenas o bacharelado já é chamada de doutora. Por favor, reaja no chat se vocês estão conseguindo entender o meu ponto de vista, que eu não tirei do slide. Vocês sabem que o material que nós trabalhamos, ele é institucional. Eu poderia tirar, sim, poderia, mas eu permaneci porque eu reconheço que não é uma fala preconceituosa, não é uma fala segregadora, é uma observação para chamar a sua atenção que vocês estarão migrando de uma área contábil para. Eu não queria utilizar o nome que eu pensei, mas eu não estou conseguindo ter agora um sinônimo. Mas deixe-me ver se eu consigo te dizer que é como se você. Pronto, eu vou falar em inglês para amenizar. Vamos fazer um upgrade? É como se eu estivesse falando de uma hierarquia. Eu estou em um posicionamento de base e sou promovida. Ó, achei um sinônimo para a palavra que eu pensei. Tá vendo? Tudo é possível. Estou na base, fui promovida. Sou contadora, sou promovida a perita. Dentro da contabilidade, a gente também tem padrões de vestimentas sociais. Algumas pessoas mesclam o esporte fino com outras, né, percepções sem nenhum problema. Mas, no entanto, retrato que a perícia você vai lidar muito mais com o ambiente jurídico, que já tem essa estruturação desde o Brasil colônia, retratando aí os colegas com todo respeito ao ramo jurídico, uma vez que a Pro aqui não é da área jurídica, eu sou contadora, mas por duas vezes
duas universidades, né, me concederam bolsa para estudar direito. Eu tenho 19 disciplinas concluídas do curso. Aí, Pró, por que não terminou? Porque eu não tive tempo presencial para dar continuidade. A Pró precisa trabalhar. A Pró é trabalhadora brasileira. Vocês entenderam, anjos, por que a gente permaneceu com esse ponto de aparência pessoal? Lembre-se, vocês vão lidar com o juiz, vocês vão lidar com o advogado, vocês vão lidar com a estrutura jurídica, que desde o Brasil colônia denominou-se não só os advogados, mas como vocês sabem, os médicos também são chamados de doutores. Dando continuidade, NBC-PP, todo mundo já atento, porque na trilha vai aparecer PP, perícia profissional, NBC, normas brasileiras de contabilidade. Eu preciso entender o que precede a impedimento, suspeição legal, responsabilidade civil e penal, porque vocês farão parte, se assim assumirem, do processo. Se calcular errado, a responsabilidade é sua, viu? Tanto civil quanto penal. Ai, professora, a senhora estava tão boazinha me dizendo dos 30K, dos 20, dos 40. Olha, falando que é um outro nível. Sim, gente, para todo débito existe um crédito de igual valor. A gente aprende isso desde o início de contabilidade. Você acha mesmo que uma área iria remunerar tão bem e não teria os seus detalhes intrínsecos de responsabilidade civil e penal? Nossa, pare para pensar, respira, não vai só no afã. Eu gosto de falar em dinheiro, não vou mentir, por que não trazer a memória do meu aluno? Meu aluno estuda tanto, se prepara tanto, passa tanto tempo na universidade. Por que não falar dessa esperança de mudar a realidade sua de vida e dos seus familiares? Mas verdade seja dita, existe sim prognósticos de impedimento, suspeição legal, responsabilidade civil e penal que pode acarretar se assim você não fizer seu trabalho de forma fidedigna, de forma responsável e que não espelhe, vamos se dizer assim, se não espelhar a verdade, você pode ser sim processado. Conceitos iniciais sobre a perícia, dando continuidade, fornecimento de informações e provas para tomadas de decisão ou verificação de um fato específico. Qual é a NBC que a gente trabalha? Olha o R1 aparecendo. Pro, se está R1, não está R2, R3, é porque essa NBC, a atualização parou na número 1. Pro, eu posso encontrar uma NBC da área de perícia que não tenha as atualizações, só sejam somente elas na íntegra? Sim, mas não significa que vocês deixarão de observar o site do CFC, que inclusive eu coloquei, posso colocar novamente, o que fala minuciosamente sobre o exame de qualificação técnica, trazendo prazo, são aqueles detalhes que são importantes. Finalizo a nossa aula de hoje para a gente poder também responder algumas perguntas de vocês, trazendo laudo ou parecer pericial contábil, expressões que eu muito utilizei na aula de hoje e que eu já me comprometo para que na próxima aula a gente enxergue modelos de laudo. Tenho, na verdade, desde quando eu soube que eu estaria com essa disciplina, tenho procurado alguns colegas voluntários, peritos contadores, para poder estar com vocês no último dia de aula. Mas, verdade seja dita, os que me deram retorno até o presente momento me disseram que no dia 3 não estarão disponíveis. Mas como a prosinha aqui é aquela que acredita, eu gosto por demais de acreditar que a gente vai conseguir. Para mim é muito interessante trazer no último dia de aula um perito contador para estar com vocês. Eu, Carla, não sou perita contadora.
Minha pós-graduação foi direcionada à área tributária. Nada contra a auditoria, nada contra a perícia, mas meu caminhar no sentido prático, por isso que eu tenho buscado aí palestrante para o nosso último dia de aula, para trazer ainda mais prática real desta disciplina que muito te ajudará, não só se você decidir migrar para essa área, mas também a gente entender se um laudo é um conjunto de situações. Anjos, eu gostaria de ler alguns comentários aqui que eu vi. Algumas pessoas Professora, perguntando sobre os slides. De fato, eu concordo com o que eu já enxerguei aqui. A gente não tem essa permissão de compartilhar, mas como eu disse para vocês, no ato, né, da aula, se vocês quiserem fazer o print, não tem problema não. Já deixei meu professora, WhatsApp. Oi, professor, o senhor me chamou? Pode falar, por professora, só favor. tem uma perguntinha aqui logo no início que o aluno Vicente fez. Eu anotei aqui como ele fez logo no início. Ele pediu para a senhora explicar um pouquinho mais sobre arbitragem. Vinícius, é o nosso assunto da próxima aula. Aí, se Ai, você me conceder, porque são 20 e 25, se eu for entrar no assunto de arbitragem, por isso que eu gosto, a gente pode também, se o professor concordar, a gente pode manter. Nós temos somente 254 alunos ativos. isso, A turma é, deixa me ver, são 755, se eu não me engano. Eu tenho 655 numa turma e 400 e pouquinho na outra. Pessoas de sucesso, o que é que vocês acham no nosso terceiro encontro? A Carla não ficar só perfeito. de monólogo. Eu gosto do monólogo, não vou mentir. A gente no monólogo consegue passar em vários assuntos. Hoje eu fui entre as primeiras páginas lá do livro-texto, que eu quantifiquei entre a 15 e a 55. Mas o colega, se me perguntasse, no momento a gente já explicaria a questão da arbitragem. Entende o que é que Carla está dizendo? Se fizer sentido para vocês, pode fazer até aí uma enquetezinha. O que é que vocês acham? Próxima aula, ó, mãozinha. Aí Carla pede ao professor Clóvis que abra o áudio. É importante. Eu não invalido, não. E eu sempre digo aos alunos e a todos que caminham comigo. Seja perícia, auditoria, eu sou professora de ciências contábeis. O que me manda fazer, a gente faz. Sei tudo? Não. Mas a gente corre atrás. Agora, o que eu fico literalmente preocupada é que, se no meu caso, que já tenho 21 anos de caminhada, desde 2005 eu estou na área, e talvez, viu, eu não vou negar a vocês, não, estou aqui me empolgando, o mestrado já terminou. Em vez de eu inventar de fazer doutorado, quem sabe a pró se torna colega de vocês no curso de perícia, gente? A Pro também quer ganhar esses 30 mil, esses 40 mil. Será que nunca chega? Não é possível? 21 anos de profissão? Meu pai do céu. Por favor, me motivem também, quem sabe? Essa perícia, essa auditoria. Ai, Débora, amei. Obrigada. Débora diz que gosta da minha metodologia. Deve ter sido minha aluna de outras disciplinas. Vocês são maravilhosos. Aí é um estimulando o outro. O Édipo também. Édipo sempre a gente se fala pelo WhatsApp. Menino muito estudioso. Gosto por demais de vocês. Anjos, assim como a gente se comprometeu, né, professor? Só precisa abrir a outra sala. A coordenação já tinha sinalizado, né, para a gente, para não ficar corrido. Desejo a vocês uma excelente semana. Encontro com vocês no dia 24. Dia 17 não haverá aula, mas conteúdo não vai ser prejudicado. Professor, muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Muito obrigado, professora. Até mais. Até mais, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.